Olá, bem-vindo. Meu nome é Rodrigo, eu sou emergencista. Estamos aqui para gastar o tempo que precisar para determinar com clareza se você vai tentar morrer aqui comigo ou se vai precisar de uma dinâmica, um CTI, um bloco cirúrgico, enfermaria, para ver se você vai continuar tentando morrer sobre a minha responsabilidade ou de outro colega ou até mesmo do SUS-Fácil. Na maior parte das vezes, nunca nos encontramos antes, mas você pode e deve entregar seus segredos e a sua vida em minhas mãos. Caberá a mim acreditar que as suas intenções são legítimas. Depois de hoje, provavelmente não nos veremos mais. E mesmo podendo ser esse um dos piores dias da sua vida, é apenas a rotina do trabalho que eu me propus a fazer. Poderei esquecê-lo minutos depois de você ir embora, mas você poderá lembrar-se de mim por meses ou até mesmo pelo resto da sua vida. Serei, no mínimo, responsável e cuidadoso diante desse fato. Eu vou fazer muitas perguntas, dando sempre o meu melhor, para que essas perguntas sejam as certas, que elas respeitem a ordem mais apropriada e assim eu possa tomar a decisão mais acertada. Conte-me a sua história e para que eu possa entendê-la, pode ser necessário te interromper várias vezes, a fim de que suas respostas fiquem mais claras. Toda pergunta que eu faço é baseada numa decisão consciente que eu devo tomar. Em apenas 6 horas de um plantão, eu tomo cerca de 7.500 decisões conscientes e subconscientes. Como quem vai ser o próximo, qual a próxima pergunta, o que eu devo priorizar no seu exame físico, será mesmo uma criptação isso que eu estou escutando, que exame de laboratório eu devo pedir, que imagem irá ajudar a entender seu caso, você tem função renal para fazer uma imagem com contraste? Entre em contato com um colega de sobreaviso ou isso causará apenas outro problema? Quem é a equipe de enfermagem hoje? Quem está na coleta do laboratório? Quem é o técnico do raio-x? Ele sabe lidar com infusão de contraste? Tudo isso que eu estou percebendo pode ser apenas por causa de precisar de um atestado? Tenho que te entregar uma receita antes de você ir embora. Enfim, caso eu tome 0,1% de decisões erradas hoje, vou cometer cerca de 7 a 8 erros em 6 horas. Para o nosso próprio bem, espero que a sua emergência seja óbvia. Tipo assim, que tenha sinais e sintomas bem característicos e claros, como uma gonorreia, cistite aguda, urticária, luxação patelar, dor torácica típica com um traçado no eletrocardiograma característico, enfim. Posso reconhecer e tratar dessas coisas e várias outras coisas sem nem mesmo precisar pensar, é automático. Por outro lado, caso seu problema seja acompanhado do que eu chamo de ruídos de fundo, que são as interrupções durante a nossa conversa pela enfermagem ou por acompanhantes, nunca ter te visto antes. Outro caso grave que está na sala de emergência, aguardando uma internação, observação que está lotada de pacientes e acompanhantes a mais do que o permitido, o medo do pior, o calor, fome, uma vontade de ir no banheiro, uma conta para pagar, enfim. Estarei mais propenso a ser conduzido pelo caminho errado e assim tirar conclusões erradas. Bem, mas uma boa notícia é que o nosso corpo é muito resistente. Nós, como seres humanos, evoluímos ao longo de milênios para sobreviver. E por isso mesmo, ainda que eu tome decisão ou chegue a alguma conclusão errada, as suas chances são realmente muito boas de que você fique bem. Voltaire, um grande pensador do século XVIII, já dizia que a arte da medicina consiste em divertir o paciente enquanto a natureza cura a doença.
Me arrisco a acrescentar que muitas vezes divertir o paciente e os acompanhantes do paciente também serão muito mais importantes para alcançar a devida atuação da natureza. Em sua maior parte, isso não mudou. E mais, Lewis Thomas, outro médico e poeta, cara era educador, conselheiro de política, enfim. Ele era um nova-iorquino que viveu no século passado. No finalzinho dele, ele também disse que o grande segredo dos médicos, aprendido por internistas e cedo no casamento pelas esposas desses médicos, mas ainda escondido do público, é que a maioria das pessoas, a maioria das coisas, melhoram sozinhas. E a maioria delas, de fato, estão melhores pela manhã. Voltemos aqui ao seu caso. Lembre-se que você não veio até aqui com um diagnóstico. Você chegou até aqui devido a um sintoma ou sintomas. E verdade seja dita, são mais de 10.000 doenças e condições que você possa ter. E as minhas chances de obter algum êxito chegando num absoluto e correto diagnóstico não são boas. Você pode estar com uma apresentação incomum de uma doença comum ou com uma apresentação comum de uma doença incomum. Se sua doença estiver bem no começo, poderá ainda estar mascarada algumas condições que apresentem risco de vida. Refiro-me aqui, inclusive, a um infarto ou mesmo um quadro de sepse. Caso você falte com a verdade sobre a sua história sexual ou uso de drogas, álcool, enfim, posso deixar de fazer perguntas apropriadas e chegar a uma conclusão totalmente incorreta sobre o que você precisa ou o que você tem. E, infelizmente, o caminho para a morte é bem mais direto. Insuficiência respiratória, cardíaca, neurológica, metabólica é um caminho direto e friamente objetivo. Você pode até estar decepcionado por não estar diante de um especialista. Tem gente que acha que um ataque cardíaco deva ser atendido por um cardiologista. E mais, que sentir uma dor no peito lhes dá um passaporte para consultar com um. Só que essa dor no peito pode não ser um infarto. Poderá ser um problema no estômago, no esôfago, no pulmão, na pele, na coluna, na artéria aorta. Ou seja, você já está sendo atendido por um especialista. Sabemos discernir entre algo banal de outro com risco de vida real. Somos treinados para isso. Diferenciar uma doença com tratamento clínico de outra com tratamento cirúrgico. Emergencistas pensam desta forma. E se caso você insista em perguntar, Dr. Rodrigo, o que eu tenho? Poderá sim ficar desapontado quando eu te responder, eu não faço a menor ideia, mas é seguro para você ir embora daqui, do departamento de emergência, mesmo sem que eu tenha lhe dado um diagnóstico, ou às vezes sem ter pedido nem mesmo um único exame. Oferecer um diagnóstico sempre é algo conveniente e muitas vezes tentador. Cercar uma situação sintomática e dizer, isso é gastrite nervosa, ou isso é enxaqueca, você tem depressão, isso é fibromialgia, ou pode ser intestino irritável. Isso é um quadro de ovário policístico. Ou problema de tireoide, você tem hipertensão, diabetes. Mas isso vai gerar uma falsa impressão de que o problema foi resolvido, além de favorecer que outros médicos se prendam a esse diagnóstico e assim vão perpetuar um quadro de sintomas sem nunca sabermos, na verdade, qual a resposta, qual doença, o real diagnóstico. Outra boa notícia. Imaginar o pior não é privilégio seu, viu? Aliás, igualzinho a você, sempre penso no pior cenário possível. E acredite, sou bastante criativo quanto a isso. Tipo, você já chega no serviço imaginando um tumor intracraniano como a causa da sua dor de cabeça. É um câncer o que está fazendo o meu estômago ou o meu peito doer. Estou com dor no braço esquerdo, isso é um infarto.
deu trombose, está doendo a batata da perna, precisa ir no pronto-socorro. E caso você chegue aqui e não escute da minha boca AVC, infarto, embolia, câncer, além de você considerar que sou um péssimo médico, também pode passar pela sua cabeça: como que esse idiota não está percebendo que estou muito preocupado com algo tão sério? Minha vida que está em jogo, é a minha saúde. Esses médicos acham que todos nós somos leigos. Mal sabem eles que já olhei tudo no Google. Ok, mais ou menos, geralmente isso também acontece, é compreensível, mas não vamos confundir uma pesquisa no Google com a graduação médica e a experiência que a gente tenta ficar bom naquilo que estamos propondo a fazer. Entendo que, por mais trivial que possa ser sua queixa, dá medo mesmo, pois além de estarmos onde pessoas morrem, pode estar um paciente grave ou gemendo aqui perto, além de algo realmente ruim poder estar acontecendo com você. Pelo menos tente se acalmar. Sei disso tudo e também estou pensando, ou já pensei a mesma coisa que você. Busque exercitar insistentemente a sua paciência. Enquanto conversamos, posso ser interrompido diversas vezes, chamados de outros médicos, interpretar qual a maneira correta de uma prescrição que foi feita para o pessoal da enfermagem, respostas no WhatsApp de um neurologista ou de outro médico sobre um paciente que eu já atendi antes de você chegar e que está esperando aqui há horas e às vezes até está aqui no serviço bem antes de você ter chegado e só agora eu estou conseguindo conversar com esse sobreaviso. A recepção dizendo que uma vaga que eu pedi internação não existe, ou um SAMU que está chegando no serviço, ou até mesmo os bombeiros deixando algum paciente, a dor de outro que não melhorou, ou mesmo atender alguém mais doente que você. Mesmo assim, eu darei sempre o meu melhor para evitar que essas interrupções me impeçam de fazer aquilo que é mais indicado para você hoje. Afinal, mesmo sabendo de todas essas possibilidades, não há nada que possamos fazer para mudar isso. Nós emergencistas somos conhecidos pela habilidade de pensar rápido, de tomar decisões antecipadas, baseando-nos no mínimo de informações. Há psicólogos cognitivos que nos dizem ser possível reduzir erros caso utilizássemos o raciocínio analítico, que é longo e demorado. Acontece que qualquer caminho utilizado para trabalhar no pronto-socorro, ou seja, sendo rápido ou sendo demorado, em ambos os casos teremos a mesma quantidade de erro. Pode ser que o segredo para diminuir esses erros seja aprender a trabalhar dessas duas maneiras. Um exemplo, dor abdominal. Eu posso ter tudo quanto é resultado de todos os exames possíveis de sangue, urina, imagem, ultrassom ou tomografia, com ou sem contraste, e ainda assim, de cada 10 pacientes jovens que procurem o departamento de emergência com esse sintoma, 4 sairão sem diagnóstico definido. Mas fechados ou excluídas as doenças mais graves e as menos graves, lógico, foi investigado, confirmado ou afastado apendicite, problema na vesícula, gravidez tubária, diverticulite, perfuração de vísceras, uremia, cetoacidose diabética, doença falciforme, esofagite, síndrome do intestino irritável, diarreia, linfadenite mesentérica, apendangite epiploica, doença inflamatória pélvica aguda, cálculo renal, infecção urinária e várias outras. Enfim, enquanto eu estiver aqui conversando com você, ou depois da gente acabar essa conversa, eu preciso anotar tudo, cuidadosamente, tudo o que você diz e tudo o que eu fiz. Quanto melhor eu fizer isso, mais garantias eu terei de que serei pago pelo meu trabalho. Sua ficha de atendimento tem que estar cuidadosamente completa. Um único carimbo faltando, ou até mesmo a falta de assinar um papel, é o suficiente para que seu convênio não pague por nada que esteja sendo feito aqui. E essa sua ficha também pode se tornar inútil, caso ela venha a ser consultada por outros profissionais de saúde
e não esteja nela escrito cuidadosamente todo o meu raciocínio, além de descrito fielmente as suas queixas. E se estivermos no SUS, o governo quem irá pagar pelo seu atendimento emergencial, embora eu não faça a menor ideia de como isso irá acontecer. Seja onde eu estiver, eu sou obrigado a prestar atendimento emergencial, pois caso eu não o faça, isso seria muito arriscado, tanto para você quanto para mim, por razões muito diferentes. E vamos lá, antes de mais nada, mais uma vez, calma. Você está no lugar certo. Eu sou treinado e sei providenciar uma via aérea avançada, sei drenar um tórax, canulo um acesso central, faço sutura, punção lombar, reduzo a articulação, tiro o corpo estranho dos olhos, ouvidos e até mesmo do reto. Enfim, deixa comigo. Faço convulsões cessarem e seguro até na sua mão se estiver com medo. Irei com você até os momentos finais, se esse for o caso. Além de ter feito um juramento, o juramento de Hipócrates, a lei brasileira obriga qualquer médico a atender emergências com risco imediato de vida, independente de ter ou não o que for necessário para te salvar. Desse médico saber ou não fazer os procedimentos nesse sentido, ou até mesmo reconhecer no monitor um ritmo que indique em te aplicar um choque de 200 ou 360 joules no peito, independente de pagamento, glosa, atraso de salário, carência de convênio, falta de vaga em CTI, falta de exames, de material, de leito para internação, de remédio, enfim. Sempre estarei fazendo o melhor do meu trabalho, independente se há ou não condições para isso. Todo e qualquer lugar que atende emergências deveria e precisaria ser o lugar mais bonito de um hospital, o lugar mais bem equipado para esses atendimentos, além de ter os profissionais mais bem preparados e treinados para fazer esse serviço. Mais cedo ou mais tarde, todos passarão num departamento de emergência, seja levando um amigo, ou levando um desconhecido, um familiar, ou até mesmo sendo quem precise do serviço. E, infelizmente, não é o que se vê na maioria dos lugares. Atendimento de urgência e emergência geralmente é feito por médicos recém-formados. Existem outras várias especialidades como cirurgiões, cardiologistas, pneumologistas, gastroenterologistas, reumatologistas, intensivistas, internistas, endócrinos, que fazem desse atendimento na porta de entrada dos hospitais ou até mesmo do SUS, na maioria das vezes, um bico, um cartão de visitas ou um trampolim para mostrarem aos pacientes o foco principal da sua formação e atuação, ou a maneira inicial do sustento em início de carreira. Para um paciente em emergência, além de um médico especialista, ainda falta muito trabalho para deixar os prontos-socorros, prontos atendimentos e todo e qualquer lugar onde pacientes graves chegam com um ambiente adequado, recursos necessários, pessoas treinadas e preparadas, amenizando ao máximo todas as possibilidades de experiências ruins, aonde já existem várias delas que são traumáticas. Ficamos aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem fechar, e mantemos a esperança de que os médicos de sobreaviso respondam às nossas chamadas e mensagens de WhatsApp. Estamos sempre dispostos a irritar que seja outro colega no sobreaviso, caso seja isso que você precise. Eu já vi milhares de pacientes, cada um único, nenhum igual ao outro, nos meus pouco mais de 15 anos de experiência. Poderia até escrever um livro, mas o meu bom senso ainda funciona, lúcido e irredutível. Colocaria nas páginas palavras semelhantes a de pacientes verborreicos, poliqueixosos ou hipersolícitos, assemelhando-se em intenção com essas inocentes criaturas a buscar atenção dos outros ou a manter a expectativa de provar que dominam um conhecimento. Mas como um escritor britânico que já morreu em 1952, chama Norman Douglas, ele fala que o que é toda sabedoria
senão uma coleção de banalidades. Ajunte 50 provérbios atuais e analise-os. Não encontrará nada além de vivências banais de coisas triviais. E quem já adquiriu paz interior, levando em consideração a experiência dos outros? Nunca vi, desconheço. Melhor dizendo, ninguém cresce da história ou da experiência do outro. Desde que o mundo é mundo, camarão que dorme, a onda leva. Quem fuma cachimbo fica com a boca torta. Plantão trocado, trabalho dobrado. E trabalhando num pronto-socorro, nunca fale. Hoje o plantão até que está tranquilo. Enfim, não será um livro algum a trazer sabedoria na vida quando o assunto é o tirocínio adquirido no dia a dia da medicina de emergência. Possivelmente você nunca ouviu falar de John Coltrane. Ele foi um músico surpreendente e se tornou um dos principais criadores do século XX. Ele, no início da carreira, imitava músicos mais velhos. Isso o fez amadurecer em sua originalidade. Além de Miles Davis, músico considerado mais influente nesse mesmo século XX, John Coltrane também ouvia música africana, indiana, cristã, hindu, budista. E dessa mistura criou-se algo único e diferente de tudo o que havia se escutado antes. A história da música foi mudada. Coltrane alterou o que as pessoas podiam esperar da música. E de maneira semelhante, a medicina de emergência também escutou a cirurgia, a pediatria, a ortopedia, a medicina intensiva, a obstetrícia e ginecologia, a cardiologia, neurologia, psiquiatria, endocrinologia, para criar algo único. E a história da medicina foi mudada, por mudar nas pessoas o que elas podem esperar da medicina. Mas afinal, vamos lá. Dado esse meu recado, o que é mesmo que está acontecendo com você?